Nós estamos numa série de mensagens pelas manhãs. O título se chama Igreja, Propósito, Identidade e Missão. É uma série importante para nós. Estivemos já meditando durante um bom tempo essa série de mensagens com essa temática. E cada domingo pela manhã temos trabalhado aspectos importantes a respeito do significado da igreja, da missão da igreja, da nossa identidade e o que Deus requer de nós como seus filhos e filhas. E nessa manhã vamos tratar de um assunto, às vezes pouco falado nas igrejas, quando é feito, muitas vezes, de maneira incorreta, não caridosa, não amorosa. É um extremo. Do outro extremo, vemos também igrejas que não praticam a disciplina bíblica, já que é um mandamento, uma orientação da parte do Senhor na sua bendita e gloriosa palavra. E é o tema que nós vamos meditar nessa manhã, é sobre a disciplina bíblica, tratando dessa temática sobre a igreja. E o texto que nós vamos ler nessa manhã, que vai nortear a nossa conversa, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Geralmente, quando pensamos nessa palavra chamada disciplina, ela carrega já meio que uma noção negativa pela palavra. Geralmente, quando pensamos na palavra disciplina, vem a nossa imagem, a nossa mente, algumas imagens de julgamento, de punição, que podem nos deixar, na maioria das vezes, sempre na defensiva. Todos nós, em algum momento, fomos disciplinados. A sociedade, o mundo que nós vivemos, em várias situações que eu posso elencar aqui, vão nos disciplinar sobre alguma coisa. Um exemplo, as leis de trânsito, se você avança o sinal vermelho, você é disciplinado. Automaticamente. Se você está numa estrada e tem lá um limite de velocidade, você ultrapassa esse limite de velocidade, automaticamente você é disciplinado. Quando eu e você somos corrigidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, por um irmão, nós estamos sendo disciplinados. Então, a disciplina faz parte do dia a dia. Quando estamos na escola e o professor nos chama a atenção, muitas vezes, por alguma coisa que estamos fazendo que não cabe dentro da sala de aula, estamos sendo disciplinados. Então, a disciplina ela perpassa várias áreas da nossa vida. Mas quando vamos tratar da disciplina bíblica no contexto religioso, no contexto de igreja, temos muitas dificuldades. Os dois extremos que eu apresentei no início da minha fala aqui. Uma delas é tratar essa temática de disciplina de maneira não amorosa, sempre no extremo, tratando a disciplina somente em alguns aspectos da vida cristã. E o outro extremo é não tratar sobre disciplina. É nós não sermos disciplinados em momento algum. É o extremo do legalismo, que devemos evitar. E da outra ponta do extremo é a libertinagem, que são os dois extremos que eu e você devemos evitar a todo custo. Somente o Evangelho
pode nos ajudar a trilhar, a observar aquilo que Jesus nos ensinou a respeito de disciplina e a sua importância para a vida da igreja. Quando nós ouvimos essa palavra, disciplina, ela está relacionada com uma outra palavra das Escrituras, chamada discípulo. Geralmente a gente não pensa na palavra disciplina tendo uma raiz também ligada à palavra discípulo. Já que eu e você somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser ensinados. E a disciplina passa também por esse caráter de ensino, de instrução do Senhor para nós. A disciplina, então, é aprender os caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo usa essa palavra, por exemplo, lá em Efésios 6,4, que diz: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No Novo Testamento, essa palavra disciplina, ela é usada para educação, para instrução. Então, disciplinar alguém à luz da palavra de Deus é treiná-la, instruí-la no caminho em que eu e você devemos trilhar à luz do Evangelho. É edificar alguém que a gente ama. Porque, como vai dizer a própria palavra do Senhor, Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. Então, a disciplina bíblica, que nessa minha introdução, precisa ser vista por nós como um gesto de amor da parte de Deus para conosco, como seus filhos e filhas, e nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos enxergar a disciplina bíblica também como um gesto de amor entre nós, como irmãos e irmãs. Para início de conversa, nosso percurso de hoje vai trabalhar 3 coisas. O que dizem os documentos de fé batistas sobre disciplina bíblica, as formas de disciplina bíblica numa igreja batista, como nós somos. Segunda coisa, vou falar sobre a graça de Deus na disciplina bíblica, através do arrependimento. E a terceira e última coisa, qual o propósito da disciplina bíblica? O que diz o nosso documento de fé? Confissão de Fé Batista, lá do século XVII, de 1689, lá no capítulo 26, quando vai tratar sobre a igreja, um dos seus artigos, entre tantos, o artigo 7, do capítulo 26, diz o seguinte: para cada uma dessas igrejas, assim reunidas, de acordo com sua mente declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é em toda forma necessário para a sua realização, naquela ordem do culto e disciplina, que ele instituiu para que eles observem como ordens e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Há vários textos bíblicos que vão dar essa orientação, Mateus 18, Mateus 16, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 2, são alguns textos que vão trabalhar no Novo Testamento essa questão da disciplina no contexto da igreja. E como que Paulo, como que Jesus instruiu a sua igreja a lidar com essa questão da disciplina e a sua importância ainda para nós hoje. Que as formas de disciplina numa igreja batista? Se cai em concílio, né? Geralmente essas perguntas caem em concílio. Nós batistas entendemos 3 maneiras, 3 formas de se aplicar a disciplina na vida da igreja. Tem a disciplina formativa, ou pastoral, ou também chamada instrutiva, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. Nas igrejas batistas, quando tratam do assunto de disciplina, nós a praticamos nessas 3 formas, nesses 3 modelos. A disciplina formativa, corretiva e cirúrgica. O que é, pastor, a disciplina formativa ou instrutiva? A própria palavra já vai explicar para nós. Quando eu e você somos disciplinados nessa forma de sermos instruídos, por meio da pregação. Então, semanalmente,
seja por meio da mensagem, seja por meio de um estudo bíblico, seja às vezes por meio de um aconselhamento, eu e você somos disciplinados por meio da palavra. Toda vez que alguém prega as Escrituras, eu e você estamos sendo o quê? Instruídos à luz do Evangelho de Jesus, para que aprendamos mais da palavra, e isso é uma forma de sermos disciplinados. Lembra que uma das explicações da palavra disciplina é instruir, ensinar, educar. Então, semanalmente, uma das maneiras de sermos disciplinados é por meio da pregação do Evangelho. E isso nós chamamos de disciplina formativa. Seu alvo qual é? É formar constantemente o caráter de Cristo na vida do discípulo. Olha só a conexão da palavra disciplina com a palavra discípulo. Discípulos são aqueles que podem ser disciplinados, instruídos, ensinados. Esse é o nosso papel como a igreja do Senhor. Nós não queremos alcançar, meus irmãos, o perfeito caráter de Jesus desse tempo. Jamais. Por quê? Como foi cantado e conforme foi feito um momento de oração aqui também, nós somos falhos e pecadores. Amém, irmãos? Nós carecemos da graça de Deus. Então, enquanto aqui estivermos, iremos cometer pecados. Iremos cometer falhas. Então, constantemente, eu e você precisaremos sermos disciplinados por meio da pregação da palavra de Deus, do estudo bíblico, constantemente, para que a nossa fé seja alimentada, para que o nosso caráter seja forjado à luz da mente e da vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo, quando fala disso, lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19, diz: o desejo dele, que ele tinha que acontecesse na igreja dos irmãos da Galácia. Ele diz o seguinte em Gálatas 4,19: de ver Cristo formado em vocês. Ou seja, a disciplina formativa tem o intuito de que Cristo, por meio da pregação, que é feita semanalmente, dos estudos bíblicos, do ensino da palavra, eu e você possamos nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Essa é uma forma das três que eu apresentei, que nós batistas entendemos. A disciplina formativa que eu e você necessitamos. A igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, verso 3 a 7, depois você lê com calma, ela vai receber uma instrução do apóstolo Paulo que se enquadra perfeitamente nesse modelo de disciplina formativa. Lá no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz, de Efésios 5, o que não deve haver no meio da comunidade cristã. E ele explica aquilo que não deve acontecer entre os cristãos e no seio da igreja. O que Paulo está fazendo ao escrever essa carta e dar essa orientação para a igreja de Éfeso? É uma disciplina formativa. Ele está instruindo a igreja por meio da palavra. Olha, não é bom que a igreja viva, pratique tais coisas, porque isso é pecado. Isso é algo que desagrada ao Senhor. Então, Paulo está o quê? Fazendo, de uma forma aqui didática para nós, a disciplina formativa, instruindo o povo, a igreja. Ele continua. O objetivo do conselho é que os integrantes da igreja de Éfeso não ficassem fora do reino de Deus. Isso aparece no verso 5 e no verso 6 de Efésios, capítulo 5. E no verso 7 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo expressa o seu sentimento, o seu desejo de que o ensino que ele acabou de passar à igreja seja o quê? Absorvido. A melhor coisa é quando o pastor, um líder, está ensinando a palavra à igreja, é ver que a igreja está colocando o quê? Em prática aquilo que foi ensinado. Só compreendeu a mensagem. Isso traz o quê? Edificação para o corpo de Cristo. E isso tem a ver com a disciplina formativa. Quando eu e você, por meio da palavra de Deus, somos instruídos a mudar, às vezes, um comportamento inadequado, uma postura que não compete à vida cristã, ao nosso testemunho cristão, e a palavra de Deus, quando pregada e exposta,
nós somos despertados para a verdade do Evangelho, a nossa mente é aberta, nosso coração é quebrantado e nos voltamos novamente para o caminho reto do Senhor. Amém? Então, a disciplina formativa, ela tem o intuito de quê? De ser uma prevenção. Quando eu e você vamos no médico fazer, às vezes, alguns exames, o famoso check-up geral, mas eu e você, às vezes, não estamos sentindo nada. Mas, preventivamente, pelo menos deveria ser, né? A cultura do brasileiro é que a gente só vai no médico quando a gente está doente. Primeiro a gente fica doente, aí vai no médico. Né? Aí vai procurar o remédio para tomar. Mas, quando nós tratamos de maneira preventiva, nós vamos nas consultas, né? Com uma certa regularidade. Às vezes, nessa consulta preventiva, é descoberto, às vezes, um pequeno problema. E, a partir dali, nós somos encaminhados para o devido tratamento. Certo? Com a palavra de Deus, no que diz respeito à disciplina formativa, é a mesma coisa. Nós somos preventivamente ensinados pela palavra do Senhor para que, aparecendo, surgindo alguma questão que seja contrária ao Evangelho, nós ouvimos a palavra. Não, eu ouvi essa mensagem. Deus falou no meu coração. Ih, rapaz, o caminho que eu estou seguindo aqui não é bom. Eu preciso abandonar tal coisa. Eu preciso olhar para a palavra. Então, a disciplina formativa tem um caráter preventivo também, para cuidarmos de nós. O segundo modelo de disciplina que nós entendemos é a disciplina corretiva. E a Bíblia deixa bem claro que o crente não está isento de falhas, de pecados na sua caminhada cristã. Não estamos isentos, não estamos imunes a cometer pecados. Nem mesmo a simples participação na igreja impede que os crentes não sejam expostos às tentações da vida. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 12, depois você pode ler em casa com calma, esse longo texto, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto sobre os perigos das tentações que passam pela vida do crente. Eu e você não somos tentados todos os dias, irmãos? Todos os dias. Em várias áreas. Então, qual é a ideia da disciplina corretiva? É que quando na igreja alguém erra, é da responsabilidade nossa como igreja aplicarmos essa disciplina corretiva. Falando, exortando o irmão. Isso faz parte da família cristã. Isso faz parte de sermos filhos e filhas de Deus. Quando os nossos filhos, aqueles que têm filhos, cometem algo inadequado, qual é a postura do pai e da mãe? Ele vai lá e corrige o seu filho. Porque ele odeia o filho? Não, porque ele ama o filho. Ele está vendo que aquele caminho, aquela atitude, aquela postura, aquela decisão, às vezes tomada, não será boa para o seu filho ou sua filha. E aí, a disciplina corretiva. É uma palavra um pouco mais firme, um pouco mais dura, onde muitas vezes nós não queremos ouvir e nem queremos receber. Mas faz parte da dinâmica e para a saúde espiritual da igreja. A disciplina corretiva. E veja, o objetivo dessa disciplina corretiva, irmãos, e aí uma coisa importante, não é afastar a pessoa da igreja. O texto que nós lemos de Gálatas 6, verso 1 a 5, que fala sobre disciplina, é o quê? Ganhar o irmão. É trazer ele para perto. É dar um choque de realidade com determinadas, às vezes, posturas que eu e você podemos cometer na caminhada cristã, mas para que ele o quê? Fique firme, ele volte para Deus e não se afaste cada vez mais. A disciplina corretiva, a correção que nós praticamos, precisa ser para ganhar, aproximar, trazer o irmão que está, às vezes, se afastando, indo para um caminho tortuoso e, com a sabedoria de Deus, à luz da palavra de Cristo, eu e você orientamos, exortamos com firmeza, falamos a verdade em amor, mas para ganhar esse irmão para Cristo. Que ele não se afaste. Determinado autor diz o seguinte, que o propósito principal da disciplina
é alcançar o duplo alvo da restauração. Qual é esse duplo alvo, pastor? Levar o pecador ao comportamento correto e de reconciliação entre cristãos que acabaram de cometer o pecado com Deus. A ideia da disciplina corretiva é restaurar o pecador que caiu, onde eu e você não estamos livres, irmãos. Qualquer um de nós podemos cometer um pecado terrível e precisamos sermos cuidados pela palavra de Deus. Sermos exortados, sermos corrigidos, disciplinados pela palavra, mas com o intuito para que eu e você sejamos edificados e voltemos ao caminho do Senhor. O apóstolo Paulo tem um exemplo muito claro disso, essa disciplina corretiva, lá em Gálatas, no capítulo 2, do verso 11 ao 14. O contexto maior está em Gálatas 2, do verso 1 a 10. E aqui do verso 11 a 14, Paulo está falando a respeito do Evangelho de Cristo e fala das exigências judaicas que muitos ainda queriam praticar. Só que Paulo está orientando que, para aqueles que eram gentios, não havia a menor necessidade, não fazia sentido os gentios praticarem os mesmos rituais, as mesmas práticas judaicas que eram comuns aos judeus. O apóstolo Pedro, que estava junto com Paulo nesse contexto aqui, tinha entendido isso perfeitamente. O texto diz que ele comia com gentios. Ou seja, ele estava lá sentado e comia com gentios, tranquilamente. Era um costume na cidade de Antioquia, judeus cristãos partilharem uma refeição comum com aqueles que eram gentios, que tinham acabado de abraçar a fé. Era uma prática comum na região de Antioquia. Mas com a chegada de um grupo liderado por Tiago, que era um dos cabeças, colunas também da igreja, esse mais enraizado na tradição judaica, e principalmente nas regras alimentares judaicas, quando Pedro viu Tiago, o que Pedro fez? Se afastou. Está no texto, irmão? Não estou inventando isso não. Ele ficou lá em Gálatas, capítulo 2. Ele se afasta. Ele se separa dos gentios. E os demais judeus que estavam ali com Pedro fizeram o quê? A mesma coisa. Meu líder fez a mesma coisa. Eu vou também. Se Pedro se afastou, tem alguma coisa errada. Aí se afastou todo mundo. Paulo, o que Paulo faz ao ver aquela atitude? Repreendeu Pedro. Na linguagem popular, ele não passou pano não, entendeu? Ele repreendeu Pedro, o apóstolo Paulo. E os demais judeus, porque ele diz o seguinte lá no texto: não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Olha só que palavra forte. O apóstolo Paulo corrige, disciplina de maneira corretiva o erro do outro apóstolo. Não olhou porque era apóstolo, não, pô, é apóstolo Pedro. Não, pô, isso aqui andou com Jesus, viu opção de coisa, andou sobre as águas. Não vou falar nada não, vou ficar quieto. Não, ele repreendeu Pedro. Por quê? Ele estava errado. E mais, não só estava errado, como estava levando outras pessoas ao mesmo erro dele. E por isso, Paulo corrige de maneira corretiva, uma disciplina corretiva, aquele contexto ali. O fato de Paulo falar diretamente para Pedro é porque, além de haver essa necessidade de correção, Pedro era um líder. É uma influência importante. E o texto deixa muito claro que a atitude de Pedro, errada, o comportamento dele, a atitude dele equivocada ali, conduziu outros irmãos na fé no mesmo erro dele. E Paulo, de maneira corretiva, disciplina Pedro. Isso faz parte da caminhada cristã. A disciplina formativa, a disciplina corretiva e a última, a disciplina cirúrgica, que é uma das formas que as igrejas batistas praticam a sua disciplina. Essa aqui, irmãos, é a mais tensa de todas. Por quê? É o último passo de tentar restaurar a pessoa que cometeu pecado.
e que quer continuar viver na prática daquele pecado. Em Mateus 18, Jesus dá uma orientação aos seus discípulos. Como devemos tratar situações assim? Ele diz, se alguém tem alguma questão com seu irmão, faz o quê? Vai até ele. Primeira coisa. Primeiro vai até o irmão. Corrige, fala, orienta. Não resolveu. Segundo passo. Traz mais um outro irmão que saiba de fé, de experiência. Pode ser o pastor, pode ser algum outro irmão na igreja, né? Como testemunha, para juntos irem falar com esse irmão. Corrigir, tentar restaurar esse irmão, para que ele volte para o caminho do Senhor. Não deu certo. A pessoa quer continuar vivendo o pecado, não quer se arrepender, não tem nenhuma demonstração de arrependimento, de que vai mudar, de que quer alguma... Nada. Na fala de Jesus, traz esse irmão à igreja. E ainda assim, a pessoa quer continuar vivendo o mesmo pecado, a disciplina qual é? O desligamento desse irmão. E o contexto de Mateus 18 é muito significativo, porque ele está conectado com Mateus 16. Na fala de Jesus, quando ele diz aos discípulos, aquilo que for ligado na terra, será o quê? Ligado nos céus. E o que for desligado na terra, será desligado dos céus. A questão de autoridade da igreja que foi dada por Jesus, e a igreja precisa executar essa autoridade. Nas Escrituras, a gente observa um caso muito onde a disciplina cirúrgica foi praticada. Depois você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 5, onde na igreja de Corinto existia um membro da igreja de Corinto, que vivia junto com a sua madrasta. Tinha relações com a sua madrasta. E isso está acontecendo dentro da igreja de Corinto. E a igreja, o que fazia? Nada. Não chamava para conversar, não corrigia o irmão, não corrigia a irmã. Viviam como se nada estivesse acontecendo, sabendo, porque era algo que era notório, era público, todo mundo da igreja sabia. E os de fora da igreja também sabiam. E a igreja não fazia nada. Paulo orienta a igreja de maneira muito severa, muito firme, que já que aquele irmão, aquela família não queria ser corrigida, disciplinada, ele usa uma expressão fortíssima nesse texto. Em outro também. Que eles fossem entregues a Satanás. Ser entregue a Satanás, na linguagem paulina, é essa ideia de ser desligado do corpo de Cristo. Que tem a ver com a disciplina cirúrgica. É quando o irmão, a irmã, não quer, em hipótese alguma, ser corrigido. Quer viver no pecado dentro da igreja, todo mundo sabe, fora da igreja, porque presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando eu e você cometemos algum pecado na igreja e que torna-se notório para os de fora, não é somente aquele irmão que está cometendo o pecado. Quem olha, diz o quê? A igreja. Repararam isso? Nunca é irmão ou a irmã. Nunca. Sempre é a igreja. A irmã é daquela igreja ali, ó. É daquela igreja lá. Isso mancha o testemunho público de fé da igreja na comunidade. Por isso que Jesus foi tão firme nessa questão da disciplina, e o apóstolo Paulo, seguindo os próprios princípios bíblicos, também. Lá em 1 Timóteo 1,20, Paulo informa que Himeneu e Alexandre foram excluídos, afastados da igreja,
Ele usa essa mesma expressão, entreguei a Satanás. Para quê? Para que aprendam, diz o texto lá, a não blasfemar. Eram 2 crentes que estavam blasfemando contra Jesus, ensinando coisas erradas na igreja. Todo mundo da igreja sabia, ninguém fazia nada. Paulo dá a orientação daquilo que a igreja deveria fazer. Veja, a igreja. Quando chega no contexto da igreja, a igreja precisa se posicionar. Era aquele irmão, irmã, que quer viver dissolutamente no pecado. Ele já foi corrigido pela palavra. Irmãos já conversaram, já orientaram, já falaram, aconselharam. E a pessoa, não, eu quero, eu desejo, meu prazer é continuar vivendo desse jeito. É o último caso da disciplina. O mais doloroso, o mais difícil. E o interessante, irmãos, esse caso que eu falei de 1 Coríntios, capítulo 5, veja, a firmeza da igreja em obedecer ao Senhor no aspecto da disciplina, nesse caso cirúrgica, em excluir esse irmão, essa família da fé daquela igreja de Corinto, lá na frente, surtiu o efeito necessário. Por quê? Na segunda carta aos Coríntios, tudo indica que esse irmão retorna à igreja arrependido, com o coração transformado. E faz o quê? Retornou à fé, irmão. Retornou à igreja. Coisa linda, irmãos. Um exemplo claro para nós a respeito da importância da disciplina na vida da igreja. A igreja ser firme em questões que ela não pode abrir mão. A igreja sempre foi conhecida, desde que a igreja existe, no aspecto da sua moralidade, da sua fé, da sua firmeza. Não podemos abrir mão disso. E essa disciplina praticada pela igreja de Corinto, com esse irmão, surtiu o efeito necessário. Fez aquele irmão cair em si a respeito do pecado que ele estava cometendo dentro da igreja. E ele retorna à comunhão. E a vida cristã naquela igreja de Corinto seguiu normalmente, irmãos. Que a graça de Deus faz isso. Que é a segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui. A graça de Deus na disciplina bíblica. Tem um autor, Jonathan Leman, que escreveu o seguinte, quando fala de disciplina na igreja. Ela é o que constitui uma parte significativa do discipulado cristão. De novo, discípulo, disciplina. Mais especificamente, uma igreja disciplina seus membros a fim de discipulá-los. Ou seja, ela os disciplina para educá-los no caminho da retidão de Cristo, para ajudá-los a se conformarem à sua imagem. Assim como envolve tanto a formação quanto a correção, a disciplina na igreja também envolve formação e correção. E como que a graça de Deus opera na disciplina bíblica? Através do arrependimento. Marcos 1,15 diz, o tempo é chegado, diz a ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrependimento é um apelo urgente ao pecador. Ninguém que se recusa a arrepender-se pode entrar no reino de Deus. O arrependimento é um pré-requisito, é uma condição necessária para a salvação. Lá em Atos 2, 37 e 38, Pedro acaba de pregar o sermão, ele chama as pessoas ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Logo em seguida, eles foram o quê? Batizados. Por isso, irmãos, faz parte da obra de Jesus levar pecadores ao arrependimento. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada, veja, pela graça de Deus. Pela graça. Que é concedida quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Por isso, eu e você somos chamados por Deus a o quê? Proclamarmos as boas novas do Evangelho. Porque somente pregando a mensagem do Evangelho gera o quê? Arrependimento no coração do pecador. Quebrantamento. Conversão. Salvação, irmãos. Só o Evangelho faz isso. Um autor chamado Berkhoff
quando fala sobre arrependimento, ele fala 3 elementos importantes sobre o arrependimento. Primeiro, tem um elemento intelectual, que é uma mudança no modo de pensar, em que a vida é reconhecida como uma vida de pecado, envolvendo culpa pessoal, contaminação e fraqueza. O texto lá de Romanos 7, do verso 18 a 20, fala disso. Inclusive numa canção muito bonita. Né? Esse elemento intelectual, qual é? Do arrependimento, nesse estágio, nesses passos do arrependimento. É o reconhecimento do pecado. Reconhecer que você é pecador, que você está errado no caminho que está seguindo. É começar a pensar, meu Deus, esse caminho que eu estou seguindo não é bom para a minha vida. Me perdoa, Senhor. Lembra do filho pródigo? Viveu dissolutamente, longe da casa do pai. Mas o texto diz que em algum momento da caminhada dele, aconteceu o quê? Caindo em si, o elemento intelectual do arrependimento, desses estágios. O segundo elemento é emocional, uma mudança de sentimento. Quando nós gera o arrependimento genuíno, há um sentimento de tristeza pelo pecado que cometemos e não o medo de sermos descobertos pelo pecado. É diferente. De sermos pegos pelo pecado que estamos cometendo. Não. É um sentimento de tristeza pelo pecado cometido. Isso é o arrependimento genuíno. Por quê? Nessa hora nós reconhecemos que o pecado que nós cometemos não foi exclusivamente contra aquela pessoa em particular. Isso é consequência. Mas quando todo pecado que eu e você cometemos, primeiramente estamos ofendendo a quem? A Deus. Por isso que Davi, ao escrever o Salmo 51 e o 32, que eu recomendo a leitura também, ele descreve isso. Senhor, pequei contra os céus e somente contra ti. Somente pequei. Você lê aquilo, você fica escandalizado. Como é que pode? Davi fez um montão de bobagem, de besteira, e escreve um salmo dizendo que só pecou contra Deus? Por quê? Em primeira instância, irmãos, todo pecado que eu e você cometemos, ofendemos a santidade de Deus. Por isso envolve o elemento emocional. O filho pródigo, a mesma coisa. Ele cai em si, ele faz o quê? Vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele me aceite de volta. Nem que seja para comer lá com os porcos lá. É que ele me trate lá como um escravo. Mas eu vou voltar para a casa do pai. Então tem um elemento intelectual, tem um elemento emocional. E o outro, o elemento volitivo. Uma mudança de propósito, uma decisão no íntimo de deixar o pecado. Uma disposição de procurar perdão. A purificação é o abandono total. Mais uma vez, cito o exemplo do filho pródigo. Ele passou por esses 3 estágios aqui. O elemento intelectual, reconheceu o pecado. O emocional, chora pelo pecado. Repensa naquela questão de voltar, retornar à casa do pai. O elemento volitivo, o que ele fez? Ele foi, irmãos. Ele voltou para a casa do pai. E não apenas pensou. Muitas vezes, o que falta na nossa caminhada cristã, no que diz respeito ao arrependimento, e por isso não entendemos a graça de Deus na disciplina, é que nós paramos no segundo estágio. A gente sabe o que é pecado, intelectualmente. A gente até chora pelo pecado, mas a gente não dá outro passo, a gente não retorna para a casa do pai. Fica no meio do caminho. Faltou esse estágio, faltou esse passo a mais. E aí o que gera no nosso coração? Culpa, remorso, sentimentos terríveis no nosso coração, angústia na alma, porque não nos sentimos perdoados. Por quê? Não fomos. Porque não gerou arrependimento, a gente não voltou para a casa do pai. É aquilo que nas Escrituras tem uma palavrinha lá de Filipenses chamada frônesis. Né? No grego, obviamente. Que é esse movimento intelectual, emocional e volitivo. É completo. Eu reconheço que sou pecador, que eu preciso do arrependimento por causa da graça de Deus sobre a minha vida, ao ouvir a mensagem do Evangelho. Isso gera tristeza pelo pecado cometido, porque eu estou ofendendo a Deus
Não é uma tristeza segundo o mundo, conforme Paulo vai dizer, mas é uma tristeza segundo Deus, que exalta Deus. E o elemento volitivo, de dar esse passo, a decisão no íntimo do nosso coração, de procurar o arrependimento genuíno, de voltar, de se quebrantar, de chorar, de buscar a restauração no Senhor à luz da sua palavra. Amém, irmãos? A última coisa, qual o propósito então da disciplina bíblica na igreja? A disciplina bíblica, irmãos, é algo que requer oração, reflexão e coerência. Como eu falei, dois extremos que a gente observa na disciplina. A não prática dela. Não, vamos esquecer isso. Isso não existe, não precisa disso. E o outro extremo é o legalismo. É tratar a disciplina de maneira não amorosa, não cristã. Não buscando a restauração do pecador, porque a disciplina bíblica, irmãos, é para restaurar o pecador. A disciplina cirúrgica é o último estágio a ser praticado, que muitas vezes é necessário acontecer, para que haja restauração no coração do pecador, arrependimento no coração do pecador, para que ele retorne aos caminhos do Senhor. E Deus faz isso. E a igreja do Senhor precisa praticar a disciplina também. Continuando, uma igreja que não exerce a disciplina aos membros, destrói a si mesma e distorce o ensino das Escrituras. Porque não estamos praticando aquilo que Jesus e a sua palavra nos ensinou a fazer. Como então, pastor? Qual o propósito da disciplina da igreja? Primeiro, instruir o discípulo. O intuito é que ele desenvolva o seu caráter de modo a alcançar plena maturidade de Cristo. Aquele texto de Gálatas 4,19. Até que Cristo seja formado em vós. E isso é o quê? Paulatinamente, para o resto da nossa vida. A disciplina da igreja é para a nossa instrução, porque somos discípulos e discípulas de Jesus. Qual o propósito da disciplina da igreja, pastor? A glória de Cristo. A igreja deve disciplinar procurando a glória e a honra de Jesus Cristo, irmãos. Não disciplinar, não corrigir quem quer que seja do corpo de Cristo que comete pecados escandalosos, vergonhosos, na frente de todo mundo sabe, a comunidade da igreja sabe, quem mora perto da igreja sabe, todo mundo está ciente disso. E não agir, não disciplinar, é vergonhoso para o nome de Jesus Cristo, para a vida da igreja, o corpo. Por que disciplinar? Qual a importância? Para o bem da igreja. A cumplicidade com o pecado pode corromper todo o corpo. Lembra do exemplo que eu falei de Pedro, em Gálatas? Comia lá com os judeus, aí chega Tiago, ele, rapaz, não, se afastou. O que aconteceu com os outros? Imitaram ele. Se Paulo passa pano, passa a mão, não, tadinho, coitado, não, pô, ele é um apóstolo, pô, é o pedão, cara. Não, pô, deixa quieto. Às vezes não faz isso, a gente não faz isso, deixa quieto. O pecado, irmãos, um pouquinho, vai o que diz a palavra? Levedando toda a massa. Um pouquinho só, irmão, de fermento, um pouquinho só de pecado, um pouquinho só um negocinho, não é nada não, é só um. Vai aumentando, vai crescendo igual massa de bolo, irmão. Vai crescendo, vai contaminando os outros. Ao disciplinar um membro para o bem da igreja, ela deve fundamentar seus argumentos na palavra de Deus. E ao disciplinar, deve também o quê? Cuidar. Esse é o propósito da disciplina. Cuidar, tratar, curar, restaurar, edificar aquele que está sendo disciplinado. Amém, meus irmãos? Quando um pai, a mãe disciplina o seu filho, ele não quer matar o filho. Por mais dura às vezes seja a disciplina, a correção. Às vezes cortam bem, deixa de castigo, fala mais alto. Não é? Mas ele não faz isso porque ele odeia o filho. Faz isso com dor no coração. Às vezes chora. Meu Deus, que dificuldade. Pô, eu tenho que chamar a atenção do meu filho. Eu tenho que disciplinar ele porque não está bom isso que ele está fazendo. Quando a igreja, quando o pastor tem que disciplinar, corrigir alguém, faz isso com dor no coração, não é sorrindo. Porque é triste, é difícil, irmão, disciplinar.
mas é necessário. É necessário. Qual o propósito da disciplina, então? Também, mais uma coisa. Para o bem da pessoa que está sendo disciplinada. Sem disciplina, não há possibilidade de restauração, irmãos. Irmãos, o que aconteceu com Davi foi terrível. Todo mundo conhece a história. Mas a graça de Deus foi manifesta na vida de Davi, irmãos. E é manifesta nas nossas vidas também. O texto de Paulo, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, irmãos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A tal ponto que Davi pôde escrever um salmo de arrependimento do pecado que ele cometeu. Profundo, que você lê, você se emociona, você chora. Você sente as dores de Davi ao escrever aqueles salmos. Do pecado, da loucura que ele fez. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Como acontece conosco, irmãos. Não importa o pecado que eu e você tenhamos cometido. Volte para o caminho do Senhor. Se arrependa. A esperança sempre haverá, irmãos. Uma segunda chance para nós. Sempre. Que a graça de Deus é misericordiosa para conosco. Termino dizendo o que fica comigo nessa mensagem. Primeiro, corrigir e exortar e aconselhar é uma tarefa de quem? De todos. Todos. Não é só do pastor. É da igreja, do corpo, irmãos. Quando a parte do corpo é machucada, é ferida, todo o corpo o quê? Sente. Todo o corpo sente. Toda igreja precisa corrigir, exortar e aconselhar. É uma tarefa da igreja. Todos nós precisamos fazer isso. O que fica comigo nessa mensagem? Segunda coisa. Não podemos amar mais do que o Senhor. Uma igreja que não disciplina, não corrige os seus membros, ela traz dentro de si uma ideia muito perniciosa, que ela pode amar mais do que Jesus. Na prática, é isso que ela está dizendo, quando disciplina, quando não corrige os seus membros. Ah, não. A disciplina, quando nós não praticamos, muitas vezes nós ouvimos o seguinte: isso é falta de amor. Quem já ouviu isso? Não corrigir, disciplinar, não. Isso é falta de amor, pastor. Isso é falta de amor da igreja. A igreja não pode fazer isso. Irmãos, Jesus, com todo o amor que ele tem, e a graça manifesta sobre as nossas vidas, muitos serão lançados no inferno, irmãos, com todo o amor de Jesus. E vão ficar lá para sempre, irmãos. Nunca vão sair de lá. Com todo o amor que Jesus tem. Ninguém tem amor maior do que o de Jesus, irmãos. Ninguém faria o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós pecadores, porque nós, sim, todos nós, a humanidade toda, merecia a condenação eterna, irmãos. Essa é a grande verdade. Mas o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. E ele demonstrou o seu amor, Deus Pai, ao enviar o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, irmãos. Não tem amor maior do que esse. Não podemos amar mais a igreja do que Jesus amou, irmãos. Porque isso é impossível. Ele amou a igreja a ponto de dar a sua vida por amor a ela. E quando eu e você não disciplinamos, não corrigimos, não praticamos a disciplina bíblica, nós não estamos amando mais. Pelo contrário, estamos amando menos. Porque estamos achando que amamos mais do que Jesus. Enquanto que ele disse que nós devemos disciplinar, corrigir. E Deus faz isso com seus filhos e filhas na nossa caminhada cristã. Seja pelos pecados que nós cometemos,
e por tantas outras questões que eu e você passamos na nossa vida. Termino dizendo o seguinte: confiemos no amor de Jesus. Confiemos no instrumento que Cristo utiliza para corrigir a sua igreja. Se eu e você somos o alvo da disciplina, se eu e você fomos ou estamos sendo corrigidos por alguma falta, veja nisso, irmãos, irmãs, amigos, irmãos que estão nos acompanhando, como um ato de amor de Jesus por nós e da Igreja de Cristo por nós. É zelo, é cuidado, porque Deus só ama, corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele só faz isso com quem é filho e filha, com quem é discípulo e discípula de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, rendemos graças a Ti pela disciplina do Senhor para conosco. O amor de Jesus nos constrange de tal forma que ficamos sem palavras diante da Tua maravilhosa graça sobre nós. Deus, que quando venhamos a corrigir, disciplinar à luz da Tua palavra, nosso coração seja quebrantado, que sejamos humilhados diante do Senhor, no sentido de buscarmos a Tua face. Quando nós somos corrigidos, disciplinados por nosso irmão, pela nossa irmã, que vejamos isso como um gesto de amor, de carinho, de quem ama a gente, quem quer o melhor para a gente, para o corpo de Cristo. Nos ajuda a vivenciarmos, a experimentar a disciplina do Senhor, para que sejamos edificados, transformados pelo poder do Evangelho, que não caiamos nos dois extremos, o legalismo, da disciplina perversa, não amorosa, não bíblica, e que também não caiamos, ó Deus, na disciplina não praticada, no relativismo, numa vida desregrada, onde nós não somos disciplinados e fingimos que está tudo bem, enquanto na verdade as coisas não andam bem como imaginamos. Nos ajuda a ficarmos no equilíbrio do Evangelho de Jesus, sermos firmes e amorosos, sermos, ó Deus, verdadeiros e graciosos. Que o nome de Jesus seja enaltecido por meio da disciplina cristã nas nossas vidas. E que Cristo seja formado em nós, dia após dia, à luz da Tua santa e gloriosa palavra. Assim nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. E agora...